Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, e podendo compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. E hoje pela manhã eu gostaria de falar sobre a temática Jesus é a mensagem de Deus para nós. E gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Nós iremos olhar para os versos 1 e o verso 14. Tá certo? Então, você pode aí abrir a sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e o verso 14, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, referia-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. No decorrer do Evangelho, João vai se descrever como aquele a quem Jesus amava. E João ele era da Galileia, muito provavelmente da cidade de Betsaida. O seu pai era Zebedeu, ele era um pescador profissional, e a sua mãe Salomé. Nós podemos ver isso em um outro evangelho, o Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Mas após João ter sido apresentado a Jesus, ele o acompanhou no dia seguinte a caminho da Galileia, onde ele estava presente em uma cerimônia de casamento em Caná. Vocês lembram disso porque é relatado no próprio Evangelho de João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. É possível que João ele tenha retornado para a casa dele e lá ele tenha permanecido durante algum tempo, ajudando ainda o seu pai na pescaria. Mas o que parece é que após a morte de João Batista, após ele ter sido preso e morto por Herodes, essa morte parece ter sido o sinal para que os discípulos voltassem à presença de Jesus e eles começassem o ministério deles de tempo integral, de discípulos mesmo, de seguidores do Senhor Jesus Cristo, tempo integral. Para todos os lugares que Jesus fosse, eles estariam ali com o Senhor Jesus. Então, foi então que Jesus ele apareceu às margens do Mar da Galileia para chamar João, que assim começou o seu longo envolvimento no ministério do Evangelho, por volta ali do ano 27 depois de Cristo, até aproximadamente meados dos anos 90 depois de Cristo. A ênfase teológica de todos os 5 escritos de João é, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus Cristo. Então, a melhor maneira de expressar isso é observando a pesquisa realizada por um estudioso do Novo Testamento, onde ele analisando os evangelhos, ele chega à seguinte conclusão, de que João ele usa o nome Jesus 237 vezes no seu evangelho, enquanto que Mateus usa apenas 150 vezes, Lucas usa 89 vezes e Marcos 81 vezes. Em todo o escrito de Paulo, por exemplo, o apóstolo ele faz referência ao nome de Jesus 213 vezes em todas as suas cartas. E a maior parte dessas citações, dessa escrita da palavra Jesus, é na famosa carta de Paulo aos Romanos. Logo, nós percebemos a paixão de João em contar ao mundo a respeito de uma pessoa, do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo, ele tornou o propósito aqui do seu evangelho explícito, no capítulo 20, no versículo 30 e no versículo 31, quando ele diz que relata todas essas coisas para que todos nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Portanto, João ele escreveu o seu evangelho com uma forte intenção evangelizadora.
Jesus era de fato o Filho de Deus, o Messias prometido que a lei e os profetas haviam predito que viria. Isso poderia levar-nos a achar que o livro de João, então, é apenas evangelizador, ou talvez até mesmo superficial. Mas, muito pelo contrário, é também extremamente teológico. Ao mesmo tempo em que João é o escritor bíblico mais simples do Novo Testamento, ele é o mais profundo. Seus escritos servem de base para densas reflexões a respeito do nosso Salvador e também da sua criação. É um evangelho muito rico que nós podemos e devemos nos apropriar cada vez mais na nossa caminhada cristã. Então, após essas primeiras considerações, eu gostaria de refletir um pouco sobre esses 2 versículos em especial. E esses 2 versículos, eles introduzem o pensamento do livro de João como um todo. Ou seja, nós dependemos do entendimento desses primeiros versículos, desses primeiros argumentos colocados no versículo 1, bem como no versículo 14, para então lermos com mais clareza o que o apóstolo João nos descreve ao longo de todo o seu evangelho a respeito do Senhor Jesus Cristo. E o meu propósito é que nós entendamos que Jesus Cristo é tudo aquilo que Deus tinha para nos transmitir, para nos revelar, e como foi a sua relação com o tempo, como é que nós podemos relacionar aí a pessoa do Filho de Deus e também o tempo, né? E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é com respeito ao significado do termo verbo e qual a sua relação com o tempo neste momento. Então, o primeiro destaque aí que eu gostaria de fazer é a respeito do verbo antes do tempo. No capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Antes de qualquer coisa, temos de nos deparar, conceituar e entender a expressão verbo. Por 4 vezes, na introdução do livro de João, que vai do versículo 1 até o versículo 18, o autor se refere a Jesus como o verbo 3 vezes, apenas no versículo 1, e uma outra vez no versículo 14. E depois dessas 4 ocorrências, nós não vemos mais em todo o Evangelho de João e em todo o restante do Novo Testamento essa expressão, a não ser, mais uma vez, nos escritos de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, e também no livro de João do Apocalipse, no versículo 13 do capítulo 19. Então, fora isso, a expressão verbo não é mais encontrada no Novo Testamento. Apesar disso, é claro que a ideia de quem era o verbo é transmitida por meio de outros termos que são intercambiáveis, né? Eles se relacionam, eles são uma espécie de sinônimos, né, durante toda a narrativa do Novo Testamento. Então, para a nossa tradução em português, nós temos verbo ou palavra aí nas nossas traduções. E essas traduções elas remetem a um termo no grego, né, que é o logos. Mas o que se quer dizer por essa palavra logos, verbo ou palavra? O termo logos era utilizado de uma maneira muito ampla e em contextos bem diferentes lá na época que o Evangelho de João foi escrito, no século I, na era cristã. E muitas sugestões quanto ao que ela poderia significar também foram apresentadas, foram dadas ao longo da história. De forma geral, nós temos 2 tipos de logos. Ele pode se referir ao pensamento interno que nós temos, ou seja, a algo interior que apenas nós conhecemos ou temos acesso. Daí alguns dizerem significar razão, ou até mesmo ciência ou conhecimento, e entenderem a tradução para logos como a razão, né? E, alternativamente, logos pode se referir à expressão externa, ou seja,
aquilo que verbalizamos, exteriorizamos, que anteriormente estava apenas ao nosso alcance conhecer, mas que pela verbalização torna-se acessível aos que nos escutam. Daí dizerem significar fala, significar mensagem, que é o motivo de a tradução nesse versículo estar como palavra, como verbo, e ela ser considerada por muitos o termo mais apropriado, né? Desde que não se refira, é claro, a um mero sinal linguístico, né? Mas que seja entendida como algo que significa a mensagem, a palavra, o verbo, né? Então, considerando, né, que o evangelista João, ele com frequência cita ou aponta para o Antigo Testamento, nós acreditamos que este sim é o melhor lugar onde nós devemos olhar e olhar com mais atenção para nós extrairmos o significado de logos ou palavra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos enxergar de maneira mais robusta aquilo que de fato João queria dizer com a palavra logos e como ele a utilizou com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus ela está ligada com a poderosa atividade de Deus na criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante, e no Salmo 33, versículo 6, nós podemos perceber a palavra sendo ligada ao ato criacional de Deus, ao ato criador de Deus. Além disso, está ligado também à revelação. Nos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, nós podemos observar essa palavra ligada à revelação de Deus ao seu povo, às pessoas. E ela também está ligada à libertação. No Salmo 107, versículo 20, Isaías 55, 1, nós também podemos entender essa palavra com essa ideia de libertação. Nós vemos no Antigo Testamento que a palavra de Deus foi o agente criador, ele foi o revelador e também o libertador. Nós percebemos então uma espécie de personificação. Estamos falando de alguém e não de alguma coisa. Este é o ponto importante aqui. A palavra de Deus, quando nós olhamos a narrativa do Antigo Testamento, diz respeito a uma pessoa. Não meramente a algo, mas a uma pessoa. Nós percebemos essa personificação. E após esses esclarecimentos, nós nos deparamos com 3 ensinos que dizem respeito à pessoa do verbo, a pessoa da palavra, aqui nesse texto do Evangelho de João. Quais são esses 3 ensinos? Em primeiro lugar, a sua existência. Em segundo lugar, o seu relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, a sua essência divina. A existência do verbo, o versículo 1, no comecinho, no princípio era o verbo. No princípio. Essas palavras, imediatamente, elas fazem qualquer leitor das Escrituras lembrar do Antigo Testamento. O versículo de abertura da Bíblia, né? E diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o contexto de Gênesis, e aqui, mostra que o princípio apresentado é um princípio absoluto. O começo de todas as coisas. O início do universo inteiro. A palavra que nós traduzimos aqui por princípio no Evangelho de João, ela com frequência transmite o significado de origem, podendo haver ecos disto aqui, porque logo nos mostra que a palavra que já estava no princípio é o agente de Deus na criação, o que nós podemos denominar de o originador de todas as coisas. Ora, ao admitirmos que a palavra tinha essa função, era inevitável que ela, na origem de todas as coisas, ela já existisse. E como consequência lógica, ela não tivesse sido ela mesma criada. Então o Evangelho de Marcos, por exemplo, começa com a mesma palavra, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, versículo 1. E é bem provável que João também esteja fazendo algum tipo de alusão
a obra de Marcos, dizendo na realidade algo do tipo: Marcos lhes falou sobre o princípio do ministério público de Jesus. Eu quero mostrar a vocês que o ponto de partida do Evangelho pode ser traçado bem antes disso. Aliás, muito antes disso. Antes do princípio do universo inteiro. Antes de qualquer matéria existir, a palavra já existia. E como ensinou aí um grande cientista da história da humanidade, Albert Einstein, em sua teoria da relatividade, espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada, que não há tempo se não houver matéria. E nós aprendemos nas Escrituras que a existência do Verbo é anterior à existência do próprio tempo, pois ele mesmo o criou. Ele criou todas as coisas, criou a matéria, ele criou o tempo. Aqui a ideia de princípio. Não havia nada, absolutamente nada, além do ser divino, que criou todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra. O outro destaque que nós queremos fazer aqui é a respeito do relacionamento do Verbo. E o Verbo estava com Deus. Como essa palavra, essa divina autoexpressão, ela existia no princípio, nós podemos supor que ela estava com Deus, ou que era o próprio Deus. João insiste que as duas afirmações elas são verdadeiras. E são por conta delas, dessas duas afirmações, que a igreja cristã crê e sustenta a doutrina da Trindade. Conceito que nos ensina a existência de um único soberano, único Deus, de três personalidades. De três pessoalidades. São três pessoas conscientes de quem são e distintas no que realizam, mas essencialmente idênticas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a palavra, conforme o escritor afirma, estava com Deus. O que nós temos aqui é uma descrição do íntimo relacionamento que há eternamente entre a palavra e Deus, o Pai. Então, o sentido aqui é de alguém com outro alguém, de uma pessoa com outra pessoa, do Verbo com Deus e, portanto, diferenciável deste, com o qual desfruta de um relacionamento pessoal. Então, antes de qualquer coisa vir a existir, o Verbo eternamente relacionava-se com Deus, havendo a mais perfeita comunhão de um para com o outro. Como isso poderia acontecer? Como o Verbo estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus? Isso não é uma doutrina que nós aprendemos de um conceito abstrato de filosofia. São afirmações claras como esta da Escritura que nos transmite essa verdade. Então, isso não quer dizer que seja fácil entender essa verdade. Nós não podemos analisar todos os aspectos, entender todos os aspectos, esgotar todas as possibilidades, porque isso foge à nossa capacidade cognitiva, nossa razão. Porque nós estamos falando do ser transcendente, do ser superior de Deus. Nós não podemos abarcar Deus dentro da nossa esfera humana, de limitação humana. Então, é uma verdade que nós temos e nós cremos nesta verdade, porque ela está sendo dita nas Escrituras. Tá certo? Então, isso é um ponto importante para nós definirmos aqui. Outra questão é sobre a essência do Verbo. Então diz que o Verbo era Deus. Então essa é a tradução exigida da estrutura do original. De fato, o efeito de ordenar as palavras dessa forma é enfatizar Deus. Como se João estivesse dizendo o seguinte: e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus, a sua eterna companheira. A palavra era Deus, o próprio ser de Deus. Então aqui, portanto, estão alguns dos constituintes cruciais de uma doutrina madura da Trindade. Então João ele pretende que todo o seu evangelho venha a ser lido à luz desse versículo.
os feitos e as obras de Jesus narrados no Novo Testamento são os feitos e as obras de Deus. Se isso não for verdade, o livro de João é blasfemo, pois desde o início ao fim do Evangelho ele argumenta de forma transparente e inequívoca que Jesus é a mensagem de Deus e que esta mensagem é Deus. Ou ainda, é o pão da vida, é a luz do mundo, a porta das ovelhas, o pastor das ovelhas, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Então, há ampla evidência de que os cristãos primitivos, eles não foram lerdos em chegar a confessar Jesus não só como Messias, mas também como Deus. Como Deus. Então, João, ele é bem direto nisso, ele é bem enfático e ele diz isso de maneira bem clara. Como nós podemos, de maneira breve, aplicar esse ensino tão importante nas nossas vidas? Em primeiro lugar, porque por Jesus Cristo ser o eterno Filho de Deus, nós temos de concluir que ele é eternamente autoexistente e, consequentemente, não depende de nós. Com isso em mente, nós deveríamos amá-lo e dependermos dele como Criador e sustentador de todas as coisas. É assim que nós devemos encarar o Filho de Deus. É assim que nós devemos encarar Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, como Criador, como aquele que sustenta todas as coisas. Nós devemos amá-lo, devemos depender cada dia mais dele. Em segundo lugar, por Jesus Cristo ser o eterno companheiro de Deus, devemos concluir que ele não precisava iniciar um relacionamento conosco, pois ele já desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Isso é grandioso. E tendo isso em mente, deveríamos aproveitar o privilégio que temos de nos relacionarmos com ele. Pela leitura da sua palavra, pela oração, pela comunhão com a sua igreja, nós precisamos desfrutar desse privilégio, irmãos. Em terceiro lugar, por Jesus Cristo ser o Deus eterno, temos de concluir que ele é o único merecedor de nossa adoração. Então, qualquer outro objeto ou pessoa que receba de nossa parte a adoração que cabe apenas a Deus, está usurpando a glória devida somente a ele. Nós precisamos entender que só Jesus, só Deus tem lugar na nossa adoração. Nós precisamos retirar todas as outras coisas ou pessoas que estão tentando se colocar neste lugar. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é com respeito à materialidade do Verbo e qual a sua relação com o tempo neste momento. Então, o segundo tópico aqui que eu queria abranger é que é o seguinte: o Verbo invadindo o tempo. O Verbo invadindo o nosso tempo. O Verbo pré-existente, que sempre existiu, invade o nosso tempo. É isso que diz o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, depois de tudo o que ouvimos a respeito da palavra, ou seja, da mensagem de Deus, temos de ligar todo esse ensino ao que está escrito aqui no versículo 14. Então, esta é a afirmação mais importante para nós. Sem o entendimento disso, nós não compreenderemos o que João queria transmitir durante o restante do livro. Então, aqui está o nosso foco. O Verbo se fez carne. Esse Verbo pré-existente, esse Verbo que estava com Deus, esse Verbo que era Deus, ele se fez carne. Deus habitou entre nós. Na pessoa do Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus se fez carne, tornou-se humano, compartilhando da natureza humana, de forma perfeita e plena, ou seja, sem pecado. Ele adentrou no nosso tempo. Jesus Cristo é o Verbo, o Logos, a mensagem encarnada de Deus para a humanidade.
aquele que criou o próprio tempo. Ele invadiu o tempo, tornando-se então o meio dos tempos na história da raça humana. Quando João ele contemplou a pessoa e a obra de Cristo, ele teve a profunda convicção de que ali estava a expressão máxima da mensagem de Deus para nós. Não havia mais nada que Deus quisesse revelar-nos, que não estivesse na pessoa de Jesus. Não há nada maior do que isso, irmãos. Quando João ouvia o que saía dos lábios de Jesus e quando ele via aquilo que ele realizava, a melhor maneira que ele encontrou para descrevê-lo para nós foi: esta é a mensagem de Deus para nós. Esta é a palavra de Deus para nós. Este é o verbo de Deus para nós. A mensagem de Deus em carne e osso está diante de nós. Ele é o verbo. Que aplicação nós podemos tirar daqui? Jesus Cristo, como o meio dos tempos, ele é o alto-falante de Deus, que soa em alto e bom som que a justiça de Deus está satisfeita. Então, para aqueles que estão unidos a Cristo pela fé e arrependimento dos seus pecados, essa justiça já fora satisfeita. Isso é motivo de imensa alegria. Nós devemos nos alegrarmos em Deus pela grandiosa obra que Ele fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Isso deve trazer gozo para nós. Não só um momento de sorriso, mas uma vida inteira de alegria, de glorificação a Deus. Mas, para os que permanecerem em rebeldia contra Deus, essa justiça ainda os alcançará. E isso deveria ser motivo de temor destas pessoas, mas também deveria ser motivo de oração e de testemunho para nós, cristãos. Nós precisamos orar por aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus. Mas nós também precisamos testemunhar para essas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus. Você deseja conhecer a Deus? Pois João disse que a palavra era Deus, que o verbo era Deus. E nos relatou o que esta palavra, o que este verbo disse e fez em todo o seu evangelho. Então, o propósito deste evangelho é que o leiamos e percebamos que aquele que multiplicou os pães e peixes, andou sobre as águas, ressuscitou a Lázaro, sentou-se à beira de um poço, cansado e faminto, sarou um cego de nascença, é o mesmo que nos criou do pó da terra. E ainda mais, é o mesmo que criou o próprio pó da terra. Ele, Jesus Cristo, é o verbo, ou seja, a mensagem de Deus para nós. Que nós possamos ser abençoados com essa palavra e que Deus seja glorificado. Até uma próxima, irmãos.